Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, os versos 11 a 16. Rubens, tira um pouquinho, está dando microfonia aqui na frente, por gentileza. Apocalipse 19, versos 11 a 16, quero convidá-los a acompanhar a leitura que vou fazer. E a palavra do Senhor nos diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler juntos o verso 16? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela rica oportunidade que temos nesta noite de ouvir a Tua voz. Tivemos já o privilégio de poder cantar louvores ao Teu nome, participar da celebração da ceia, e agora, ó Deus, queremos ouvi-lo, queremos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Ilumina a nossa alma, Senhor, ilumina a nossa mente, alimenta a nossa alma com o Teu poder, poder que vem da palavra do Senhor, e que ao sairmos daqui, saiamos confrontados pelo poder do alto. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Cristo é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Ou, usando o texto aqui, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, os ofícios, papéis de Cristo são frequentemente descritos no Novo Testamento, e por que não dizer em toda a Escritura, como profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Mas durante o seu ministério terreno, relatado nos evangelhos, o seu papel de rei não alcançou o seu cumprimento completo, pelo menos pelos olhos dos homens, que queriam tanto fazê-lo como rei, e queriam assim poder assentar à direita, à esquerda. Nós vemos, meus irmãos, aqui no final de Apocalipse, como Cristo um dia mostrará plenamente a sua realeza. Eugene Peterson, famoso pregador, pastor, que tem uma Bíblia parafraseada muito boa, de certa maneira a Bíblia é a mensagem, ele diz o seguinte: ele é simplesmente, para muitos nos nossos dias, um utensílio doméstico. Ele era um sábio, um mero sábio, um ético, um servo manso e brando. Muitos não o levam a sério. Até os cristãos podem ser adormecidos pelo espírito desta era. Podemos negligenciar o poder, a beleza e a glória de nosso grande Deus e Salvador. E ele continua dizendo, Apocalipse 19, tem a intenção de magnificar Cristo aos nossos olhos. João pretende surpreender seus leitores com a majestade e a autoridade de Jesus. Esse texto pode atuar como sais olfativos para nos despertar da sonolência espiritual. Meus amados irmãos, nós vivemos uma era em que as pessoas falam muito de Jesus, em canções, retratado em séries, filmes, ou mesmo na conversa do dia a dia,
Mas será que nós estamos sendo levados à consciência de que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e que há um reino e Ele governa? Será que nós temos nos despertado para a realidade de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Rei, e de que você tem um Rei, e de que, como vemos nas cartas, por exemplo, uma das cartas do apóstolo Paulo, que nos lembra que somos embaixadores deste reino aqui na terra. Será que nós temos tido a consciência de que nós temos um governo superior, acima de todos os governos terrenos? É importante pensar nisso. É importante trazer isto ao coração dia a dia. Eu tenho um Rei. Eu tenho um Senhor e Ele governa, não em uma pequena esfera da minha vida, mas Ele governa toda a minha vida, em cada ação, em cada ato. E por mais que ainda eu não o perceba como Rei soberano, e por mais que eu até viva de uma forma como se Ele não fosse um Rei soberano, Ele ainda assim reina e controla e governa e está assentado num alto, sublime trono, como a segunda pessoa da Trindade, como Deus Altíssimo, que governa em todas as eras, em todos os momentos. Apocalipse capítulo 19, meus irmãos, ao iniciar o capítulo 19, parece que finalmente consumou o juízo contra a Babilônia, já anunciado lá em Apocalipse capítulo 17 e proclamado de uma forma poderosa no capítulo 18. João, aquele que escreve este livro da revelação de Jesus Cristo, o apóstolo, João, meus irmãos, ouve o rugido de uma numerosa multidão no céu gritando aleluia, e louvando a Deus por vingar o nome dos seus servos. Os versos 1 e 2 do capítulo 19 mostra isso. Mas João não apenas ouve este grito de aleluias nesta realidade celestial, ele também ouve o grito ecoado pelos anciãos, os versículos 3 e 4, e depois pela multidão se alegrando, se regozijando pela união final dos crentes com o Senhor que está prestes a acontecer, dos versos 5 até o verso 10. E meus irmãos, no entanto, a razão para este júbilo no céu se encontra dos versos 11 a 21. Por que motivo? Por que tanta festa? Por que tanto júbilo? O apóstolo Paulo, então, o apóstolo João, descreve, meus irmãos, o cavaleiro e a sua vitória. Kistemaker nos afirma uma espécie de um contraste que está acontecendo aqui. Quando, diz Kistemaker, as pragas de Deus golpeiam, nada é deixado sobre a terra senão angústia e devastação. Mas no céu, uma incontável multidão ergue o coro de aleluia. Nós estamos chegando no momento culminante da história da humanidade. Nós fomos hoje lembrados e temos sido lembrados constantemente que Jesus Cristo está a caminho. Nós sabemos que a história caminha para o seu desfecho, não porque a ONU há uma semana ou há poucos dias noticiou que a humanidade está prestes ou à beira da extinção por causa de guerras nucleares. Não. Mas a história está caminhando para o seu desfecho final, o culminante, o momento da história, porque Cristo reina e Ele voltará para resgatar o seu povo. Meus amados irmãos, em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 11, nós vimos no estudo do Apocalipse, nós temos aqui que a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou juízo sobre eles, há uma perseguição instaurada. No capítulo 12 até o capítulo 22, nós vemos como essa batalha se torna mais reinda, mais forte, como isso ganha contornos. Nós vemos agora o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz que se juntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. E aí nos capítulos 17 e 18 nos mostra como o sistema do mundo, representado pela falsa religião, ou o sistema político e econômico, como eles entram em colapso.
E agora João tem a visão, meus irmãos, da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão gloriosa da vinda de Cristo e a sua vitória retumbante sobre os seus inimigos. George Led, ele afirma: o primeiro parágrafo do capítulo 19 continua celebrando a queda da Babilônia e consiste em um hino de ação de graças no céu, por Deus ter julgado a grande meretriz. Depois deste louvor, João especifica os acontecimentos do fim, as bodas do Cordeiro, a vinda de Cristo, seu reino messiânico, a destruição de Satanás e da morte e a instituição de uma nova criação, novos céus e nova terra. Meus irmãos, eu quero destacar, dentro dos textos, dos versículos que nós lemos, 3 verdades sobre Cristo, dentro da afirmativa de que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. E a primeira verdade: Jesus Cristo é o único juiz justo. Jesus Cristo é o único juiz justo. A referência aqui no texto do cavalo branco, no versículo 11, ela é importante, porque o cavalo branco aqui representa não apenas justiça, pureza, mas tem a autoridade, tem a vindicação. O capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 2, o cavaleiro no cavalo branco saiu vencendo. O Filho do Homem, no capítulo 14, o versículo 14, está sentado em uma nuvem branca, com uma coroa na cabeça e uma foice afiada na mão. O capítulo 20, o versículo 11, nós mencionamos hoje pela manhã, o julgamento final que nós vemos está diante de um grande trono branco. Então veja, meus irmãos, este cavaleiro é justo e tem autoridade, e além disso, seus olhos são como chamas de fogo. Versículo 11. Versículo 12 nos narra acerca disso. Ele, o Senhor, o Rei dos Reis, é o juiz de toda a terra. João viu o juiz de toda a terra. Nós vivemos, meus irmãos, em meio a um sistema judiciário em que questionamos se de fato é justo ou não, e muitas vezes ficamos sobre modo preocupados. Eu não digo isso apenas sobre a alta instância do nosso país, mas até mesmo em sistema judiciário do dia a dia. E às vezes questionamos onde há a justiça. Uma das coisas, meus irmãos, que precisamos entender: este juiz, soberano de toda a terra, ele é fiel e verdadeiro, diz o texto no verso 11. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Saiba disso, meu irmão, minha irmã, não há nome mais apropriado para o Senhor Jesus Cristo, que no início de Apocalipse foi chamado de a testemunha fiel e verdadeira, capítulo 3, versículo 14. Ele é fiel às suas promessas, e o que ele fala é sempre verdade. Ele é a descrição, e ele é descrito aqui como fiel e verdadeiro, e isso está em contraste com a infidelidade e as mentiras de Satanás, retratado lá no capítulo 12, versículo 9. Está em contraste com o império do mal, o anticristo, retratado no capítulo 18, versículo 23, está em contraste com os ímpios que falam mentiras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. E, meus irmãos, o próprio fato de Jesus estar a caminho, voltando como prometeu, confirma que Ele é fiel e verdadeiro. E esta verdade sobre Cristo deve nos fazer tremer, porque Ele é aquele a quem todos devem prestar contas dos seus atos. Diante do justo juiz, Ele nos vê além das fachadas, além das máscaras. O Senhor nos vê como somos, totalmente desnudos diante dEle. Não há nada escondido à sua vista. Muitos pensam que os seus atos pecaminosos passam desapercebidos, não aos olhos do Senhor, que prescruta todas as coisas, que conhece todas as coisas. Mas Cristo, meus irmãos, é o justo juiz que
tudo vê. Ele corrigirá todos os erros, Ele trará justiça a um mundo cheio de desonestidade, de crueldade. Ele fará guerra contra os inimigos de Deus. Ele derramará a ira justa e apropriada sobre as nações. Isso nos leva a uma aplicação. Porque se você não entrou sua vida num relacionamento com Cristo, porque se você não está em Cristo, deixe-me encorajá-lo a tremer com esta passagem. Se você está em desacordo com Cristo, volte-se para Ele como seu Salvador e Senhor. Ainda há misericórdia. Ainda é tempo de voltarmos para o Senhor. Se você está em Cristo, ainda que você viva num mundo de injustiças, saiba que isso não escapa dos olhos do Senhor, pois Ele é o nosso justo juiz. O grande Rei é o justo juiz. Os versos 11, verso 12, o verso 15 mostra acerca disso. Ele que fala e com a sua palavra rege todas as coisas. Este é o Rei soberano, que é o justo juiz. A segunda verdade que nós podemos destacar nesse texto é que Jesus Cristo é o único governante soberano. Versículo 12 e o versículo 16. João vê na cabeça do cavaleiro muitos diademas, que significam sua realeza. É interessante porque anteriormente João viu um dragão e uma besta usando diademas, capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 1, representando falsas reivindicações de soberania do diabo. O cavaleiro também tem um nome que ninguém conhece senão ele, diz o nosso texto. Um pastor de Dallas, Gregory Bailey, ele escreve o seguinte: a natureza confidencial do nome aqui não tem nada a ver com ocultar seu nome no nível cognitivo, mas alude a Cristo sendo absolutamente soberano sobre o acesso experiencial da natureza, da humanidade ao seu caráter. Nós vamos aprender mais tarde, no versículo 16, meus irmãos, que ele tem escrito na sua coxa, na sua túnica, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto aqui aponta que ele, como soberano, é aquele que tudo investiga. Os seus olhos têm chama de fogo, conforme nós falamos. Mas não podemos nos esquecer que ele é Senhor. Mas os olhos que têm chama de fogo e que perscruta todas as coisas, também revela de que o seu senhorio abrange a todas as esferas da humanidade, em todos os lugares. Não há nada oculto diante do Rei soberano. Aqueles olhos, meus irmãos, que tinham refletido ternura e alegria quando reuniu as crianças ao seu lado, conforme o presbítero Marcos relatou aqui para nós, no texto de Mateus: deixai vir a mim os pequeninos. Aqueles olhos que revelam compaixão quando ele observou as pessoas angustiadas e deprimidas, vagando sem rumo pela vida como ovelha que não tem pastor. Aquele olhar de perdão quando restaurou Pedro, que tinha sido esmagado pela culpa quando negou o seu mestre. Aqueles olhos que choravam pelo destino de Jerusalém, de uma Jerusalém impenitente, sobre a tristeza, sofrimento, morte, neste mundo amaldiçoado pelo pecado. Agora João não vê este olhar compassivo, misericordioso. O que João vê são os olhos como fogo do julgamento. Jesus é o governante soberano sobre todas as coisas, e ele disse aos seus discípulos: foi-me dada autoridade no céu e na terra. Paulo disse: todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O autor da carta aos Hebreus, referindo-se ao poder de Cristo, escreveu: ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: o seu nome está acima
de todos os nomes. Só Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nenhum presidente, nenhum governo, nenhum rei, nenhum ditador, nenhum exército, nenhuma nação é autônomo. Tudo está nas suas mãos. Só Ele tem a autoridade, só o Senhor que capacita, e é Ele que levanta reis, é Ele que abate reis. É Ele que usa os governantes para a bênção, mas também usa governos e governantes como espada e juízo para corrigir o seu povo e disciplinar. Nada nem ninguém está fora do seu governo soberano, e esta é a confiança que temos como crentes. Ele prometeu que até o fim, nós podemos, meus irmãos, entender e se apegar que todos aqueles que o Pai entrega, Ele não deixa escapar, como um governante que conduz o seu povo. E o que a gente pode aplicar disso para a nossa vida hoje? Você está descansando no governo e na autoridade de Cristo? Você consegue dormir à noite, não pela ausência dos problemas, mas como o salmista diz, deito-me, pego no sono, acordo, porque eu tenho um rei, o Senhor me sustenta. Você está confiante de que não importa o que aconteça, Ele é soberano e segura você em suas mãos. Nós não sabemos como serão os desdobramentos políticos do nosso país. Nós não sabemos o que vai acontecer com as próximas eleições e, por que não dizer, os próximos anos. Mas uma coisa é certa, Ele governa e Ele tem a sua vida nas mãos dEle. Você precisa confiar nisso, meu irmão, minha irmã. Você não depende do seu emprego, você não depende da sua saúde, você não depende da sua família, você não depende de ninguém além do Senhor. Me entenda, eu sei que dependemos de pessoas, precisamos do emprego, da família, precisamos do outro, mas em primeiro lugar e em última instância é o Senhor. Você precisa confiar nele. Sabe, meu irmão, minha irmã, o nosso grande problema dos nossos dias é que estamos confiando pouco ou quase nada nesse Rei soberano que rege todas as coisas. Está passando por lutas, por problemas. Lembre-se, eu tenho um Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único, e Ele pode fazer grandes coisas na minha vida. Hoje, não é amanhã, é hoje. Se Ele quiser fazer amanhã, Ele faz, mas basta uma palavra dEle e tudo novo pode mudar. Além de ser este Rei, justo juiz, além de ser este Rei soberano, o único soberano, em último lugar, meus irmãos, Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus. Versículo 13, versículo 14. É interessante, meus irmãos, que um outro nome pelo qual o cavaleiro aqui, na visão de João, é chamado é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Em 3 outros lugares, João fez referência à palavra de Deus e vinculou ao testemunho de Jesus. Capítulo 1, verso 2, versículo 9, capítulo 9, e o capítulo 20, versículo 4. João provavelmente tinha em mente a revelação de Deus de si mesmo em Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é fiel e verdadeiro, Ele revela Deus de forma perfeita e completa. Quando Ele entrou em Jerusalém em um jumento para demonstrar o amor e a compaixão de Deus, apontava para algo muito maior, para o dia glorioso em que Ele cavalga para as nações para fazer guerra e mostrar a fúria e a ira de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, fala que Ele é a expressão exata, não é uma cópia, não, Ele é a expressão de Deus.
No capítulo 5, nós lemos a nossa liturgia, João escreveu que viu o leão da tribo de Judá e também que este leão era um cordeiro em pé, como que tivesse sido morto. Jesus é o leão que venceu e o cordeiro que foi morto, e esta é a revelação perfeita de Deus. Ele é o verbo feito em carne. Aqueles que conhecem esta palavra, a palavra de Deus, o verbo encarnado, a palavra viva, não tem uma outra ação a não ser seguir, ser impactado. Aqueles que conhecem a palavra o seguem. E o texto diz que no seu retorno, vestidos de linho branco e montados em cavalos brancos, eles vêm. É interessante, meus irmãos, porque o nosso texto, ele diz que o sangue aqui está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. O sangue aqui não representa aquilo que ele fez ao derramar o seu sangue na cruz, não, este é um retrato de julgamento, não de redenção. O sangue é o sangue dos inimigos abatidos. As manchas em seu manto não são provenientes do seu próprio sangue, mas de seus inimigos. Ele lutou, mas ele não lutou a sua batalha, só a batalha dele em si. Ele lutou pelo seu povo, porque ele pertence. E ao longo da história, nós vemos que muitos se levantam contra a igreja do Senhor e a perseguem, mas ele permanece vitorioso, reinando, governando sobre todas as coisas. E o seu nome o identifica, o Verbo de Deus, de uma forma inequívoca com Jesus Cristo. Ele é o amado da igreja, ele é o vingador dos seus inimigos e voltará. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqui, meus irmãos, ele mesmo se conhece pelo seu nome oculto. As igrejas o conhecem como fiel e verdadeiro, o Verbo de Deus encarnado. O mundo o conhece e o conhecerá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Enquanto a meretriz trazia na sua fronte um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra, o Senhor Jesus trará consigo o nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E este título expressa o seu triunfo soberano sobre todos os seus inimigos. Sabe, meus irmãos, muitos dizem que podemos chegar a Deus através de um esforço moral, através de um esforço religioso. Muitos têm a tendência de dizer que todos os caminhos levam a Deus, e se pensarmos que só há no final, assim o é. O problema não é todos os caminhos em si levam a Deus, mas o resultado final. Teremos Ele como justo juiz e beberemos do cálice da ira de Deus, ou seremos como aqueles que na glória celestial louvavam, celebravam a vitória do Cordeiro. E eu quero concluir aqui, meus irmãos. Em tempos difíceis, lembre-se, Deus continua no controle. Talvez isso não faça sentido para você hoje, porque está tudo bem. Talvez as contas estão pagas, saúde está boa, está tudo caminhando muito bem. Mas nutra no seu coração esse sentimento. Em tempos de dificuldade ou de calmaria, lembre-se, Deus continua no controle. Tudo pode mudar da noite para o dia, meu irmão, minha irmã. Tudo parece estar fora de controle para muitos. Planos são desfeitos, compromissos são adiados, casamentos antecipados, postergados, por causa de um vírus que nem vemos. E outros vírus vão surgindo. Ficamos sobre modos atônitos com o aumento da violência, preocupados com a corrupção. Olhamos para a sociedade ao nosso redor e ficamos a perguntar: até quando, Senhor, tudo isso? Ou talvez a outra pergunta é: e agora o que será de nós diante da perplexidade, diante das dificuldades? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? Perdi o emprego, perdi a saúde,
os amigos me abandonaram, são problemas de um lado, problema do outro, o que será da minha vida? E diante da nossa perplexidade, meus irmãos, precisamos nos lembrar que o Senhor, o nosso Deus, continua firme em seu trono e nada escapa do seu poder e do seu controle. A Bíblia diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu, o Senhor se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade, está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 93, 1 e 2. E a certeza que o Senhor controla e sustenta todas as coisas deve nos ajudar nesses tempos difíceis. Deve nos ajudar contra a ansiedade que tenta dominar o nosso coração, se assenhorando da nossa vida. E se sabemos que Ele tem o controle de tudo, podemos descansar que Ele cuida de cada um de nós. E não somente isso, meus irmãos, mas que Ele usa todas as circunstâncias para o nosso bem, até aquelas que julgamos não ser tão boas assim. A Bíblia nos apresenta Jesus como Rei dos Reis, que tudo e todos estão debaixo dos seus pés. Jesus, como ser eterno, está acima de todos os seres mortais. Todos os impérios da antiguidade, da Babilônia, a Assíria, Roma, passaram, já acabaram. Outros mais recentes, dos séculos passados, também já se desfizeram. Os atuais serão desfeitos, pois todos eles são terrenos, todos eles são passageiros, tudo tem o seu tempo determinado. Portanto, saia daqui nessa noite afirmando isso: Jesus é o único Rei, cujo reinado nunca terá fim. E só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Deus é o Rei de toda a terra, Deus reina nas nações. Agora a grande pergunta que devemos ser lembrados é: Ele reina da minha vida? Ele é o Senhor da minha vida, do meu coração? Eu posso dormir tranquilo nessa noite porque eu entreguei tudo nas suas mãos, e isso não implica dizer que não vou fazer nada, mas que enquanto eu faço, eu só o faço porque eu tenho um Rei, eu tenho um Senhor que me capacita e está ao meu lado. Espere com fé, espere aquele dia glorioso, como Apocalipse 22, 5 nos diz: então já não haverá noite, não precisarão de luz, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Ou capítulo 22, 20 de Apocalipse: certamente venho sem demora. Amém. E eu termino, meus irmãos, com uma frase, uma citação do livro C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. E no final da viagem do peregrino da Alvorada, Lucy é informada que ela não vai retornar para Nárnia. E então, em meio às lágrimas, ela diz a Aslan: não é Nárnia, é você. É você. Não mais vamos encontrá-lo lá. E como podemos viver nunca conhecendo você? Não é sobre andar em ruas de ouro, não é sobre o esplendor dos ornamentos externos, é sobre Jesus, é tudo sobre Ele. De tudo que João vê sobre o céu e a era vindoura, nada é comparado ao Rei do céu. E que possamos sair daqui ansiando pelo dia em que veremos e estaremos prostrados diante do Rei dos Reis. Cristo vai voltar em breve. Ele está a caminho, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo é o Senhor da sua vida hoje. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Vigie, para que aquele dia não o apanhe de surpresa, mas que você possa se lembrar: eu tenho um Rei, um Senhor, que é o justo juiz, o único soberano, e um Rei que, acima de todas as coisas, é o Senhor da nossa vida, é a expressão exata, é a revelação perfeita
do único Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar.